Então, gente, vamos começar com uma apresentação rápida, só para a galera que não conhece saber quem nós somos. Vai lá. Vamos lá. Marisa, eu fui da direção do CEP Caxias, né, há alguns anos, muitos anos, e da direção do CEP Rio também, e hoje militante do CEP Caxias, e com muito orgulho tenho vocês, de ter vocês como os meus candidatos. Bem, sou Rose Cipriano, sou moradora de Duque de Caxias, sou professora da rede municipal há 25 anos, completei agora em março. Nesses 25 anos eu estive em 4 escolas na rede municipal, foram CIEP da Pedreira, a escola Santo Amaro, lá no 4º Distrito, as duas, e as minhas 2 últimas escolas foi a Regina Selle, que foi a primeira escola de educação especial da rede, né, onde eu fiquei por 12 anos, e hoje eu estou atuando na Escola Municipal Barro Branco. Fui da direção do CEP Caxias e do CEP Central, e a partir da militância no CEP, atuando no movimento de mulheres da cidade de Duque de Caxias e também no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Tarcísio, sou professor de História, formado na UF, em Niterói, e me formei em 98. Em 99 fui chamado, porque já em 98 passei no concurso para Duque de Caxias, e a partir então de 99 me tornei professor da rede municipal de Duque de Caxias. Fui também da rede estadual de educação, né? E fui, durante um período pequeno, também da rede municipal de Itaguaí. Foram as 3 redes municipais que eu trabalhei. Lá em Caxias eu fui professor de 2 escolas. Da Escola Municipal Minas Gerais, no Parque Fluminense, e da Escola Municipal Professora Hilda do Carmo, no Bar dos Cavaleiros, né? E depois me tornei, né, fui para a direção do CEP, e aí licenciado para o exercício lá de direção do CEP Caxias, da licença sindical, e aí fiquei em Caxias até 2012, quando pedi dedicação exclusiva no Colégio Pedro II, né? E aí me exonerei em Caxias e passei a ser só professor do Colégio Pedro II. Eu sou hoje professor do Colégio Pedro II, licenciado para o exercício do mandato de vereador. Com muito orgulho, eu fui da direção do CEP Caxias e depois da direção do CEP Rio, né, do CEP Central, como a gente fala. Eu sou Suneli, me formei no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, primeiro lá em Duque de Caxias. Morei em Caxias quase a minha vida inteira. E como professora, eu só trabalhei em escolas públicas. Eu jamais trabalhei em outro tipo de escolas particulares. Trabalhei em escolas públicas, em Caxias, em várias escolas. Primeiro no Estado, fiz o concurso, me formei em 69, 70, já fiz o concurso, já entrei. Uhum. Aliás, naquela época... Não era concurso, né? Não, foi feito um concurso de títulos, porque o Estado criou as primeiras turmas de 5ª e de 6ª série. Uhum. Então, ele aproveitou, inclusive, eu entrei antes de estar formada. Uhum. Né? E depois fiz os concursos e tudo mais. E entrei na rede municipal e de lá entrei no sindicato, no CEP Caxias primeiro e depois caminho natural. No CEP Central. No CEP Central e também fui da direção da CUT. Qual é a importância do CEP enquanto sindicato, enquanto organização? Qual é a importância do CEP para o Estado do Rio de Janeiro? A gente está num sindicato que é estadual, né? Eu me atrevo a dizer, né, que no estado do Rio de Janeiro, na área da educação, no serviço público, é um dos sindicatos de esquerda no estado do Rio de Janeiro, né, com uma representatividade dos profissionais em cada município, em cada cidade. Acho que isso é legal da gente perceber. Eu costumo dizer que muitas vezes quando a gente chega numa cidade, a luta do CEP é inclusive maior do que qualquer outra luta política da cidade. É uma grande referência de movimentos sociais. Foi assim em Caxias. A gente é um sindicato de educação que lutou para ampliação de vagas na cidade, mas lutou, por exemplo, para que o 4º Distrito não sofresse uma emancipação. Sim. Né, que sempre esteve envolvido na luta pelo meio ambiente, pensando na questão ambiental, não só na escola, mas também para a cidade. Então, essa forma de atuar do sindicato, né, entendendo que a escola está dentro da sociedade, né, e que ela não vai mudar sozinha,
acho que é a base do nosso sindicato, que é junto aos movimentos sociais. E isso reverbera na política estadual. Então, hoje a gente tem o CEP como uma referência de luta, e aí você pega desde a primeira greve, vou pegar os governos, né, que a gente passou. Passou por Cabral, passou por Pezão, e eu costumo dizer que lá atrás a gente já dizia quem eles eram, né? Sim. Já dizia quem eles eram, muito antes de vir à tona, das prisões acontecerem. Então, a gente não tem dúvida que hoje, no estado do Rio de Janeiro, né, a defesa do serviço público, a defesa de uma educação pública, né, o CEP tem sido fundamental junto com outras organizações. Conta uma história aí desse tempo aí pra gente saber. Bom, Gilberlândia Oliveira, a gente brigou tanto para que Caxias, né, acabasse, que era área de segurança nacional, então, né, não tinha eleição. Aí teve eleição, depois de muita briga dos movimentos e tal. Aí quem se elegeu foi Gilberlândia Oliveira, que, infelizmente, o primeiro governo, assim, né, com aquele populismo e autoritarismo, né, a gente ganhava o salário mínimo, as escolas, não tinha escolas que não tinham nem banheiro, era um buraco, assim. Para onde né? iam me mandar? Na época, na luta toda, eles diziam que iam me mandar pro Chapéu de Sol, que é uma escola, né, na área rural longe, e dizia assim, a Soneli, Chapéu de Sol é muito perto, vou mandar para o Quinto dos Infernos. Era assim, a gente tem que, a gente está fazendo trabalho e aqueles cabo eleitoral do Gilberlândia atacando a gente, dando corrida. Eu me lembro que jogaram uma bomba caseira no Álvaro Alberto, na escola, Álvaro Alberto, onde funcionava o CEP, foi muita enfrentamento. Soneli, me conta uma outra história. Tem uma coisa que eu sei, que eu me lembro que vocês falavam também lá, antes da gente entrar, né, Rose? Que foi a luta por vaga nas escolas. Porque quando as pessoas pensam em sindicato, eles pensam sempre do sindicato lutando pelo salário, né? Pelo salário, tal. É verdade que o sindicato tem que lutar por salário, né? Mas eu me lembro de você dizendo que vocês fizeram uma briga, inclusive, na justiça, e que vocês denunciavam na imprensa, pegavam o jornal, iam no juiz, e que vocês fizeram uma luta por mais vagas em escolas em Caxias, que foi uma luta muito importante. Conta um pouquinho dessa história. Essa história é legal. Eu queria frisar primeiro, reforçar o que as meninas disseram aqui, isso, de que o CEP foi botando essa realidade da escola, abrir para a sociedade. Mas, assim, eu morava num prédio que ficava perto da Vara da Infância e da Juventude, que naquela época se chamava... Tinha um outro nome. Juizado de Menores. Juizado de Menores. Juizado de Menores. Juizado de Menores. Eu saio do CEP, vou pro CEP cedo, tem uma fila de mães. Volto do CEP para almoçar, aquela fila enorme. Curiosa, fui lá e perguntei, mãe, para que essa fila? Para o Juizado de Menores. Ela falou, porque o juiz Ciro Darlan tinha dado a informação no programa dele de que era um direito de todo... que toda criança tinha direito a ter uma vaga na escola pública. Não, porque o juiz falou isso, então nós viemos aqui. Aí a Soneli subiu, foi lá, aí fui falar com a promotora que estava lá, era uma promotora, eu acho. O que a senhora vai fazer com essa relação que a senhora está fazendo? Não, eu vou mandar botar essas crianças na escola. Bom, mas não tem vaga para colocar. Eu vou mandar prender a diretora se ela não colocar. Como é que é? Olha só, doutora, a senhora me desculpa, eu vou falar para a senhora a realidade da escola. Não tem vaga. Então, a senhora tem que primeiro pegar os governos, eles têm que ampliar as escolas para que nós possamos colocar todo mundo. Porque a diretora faz uma relação e bota lá na porta. E aí, a partir daí, ela falou, então, eu vou verificar isso pessoalmente. E se isso for verdade, eu vou entrar com uma ação contra a prefeitura. E ela fez isso. E ganhou-se a ação, que a prefeitura teve, inclusive, em livros que cita ações do movimento social. Que resultaram em melhorias para a vida das pessoas. Que resultaram em melhoria para a sociedade. Agora, deixa eu contar uma história. Perguntei história para vocês, deixa eu contar uma primeira história. A minha primeira lembrança no CEP é o seguinte, eu estava lá estudando na Escola Municipal Minas Gerais, aí
chegou a informação, trabalhando isso, dando aula na Escola Municipal de Minas Gerais, e aí chegou a informação, isso era na gestão da Roberta Barreto, governo do Zito, né, lá aquele primeiro governo do Zito, que ia ter uma reforma curricular, ia ter uma mudança de currículo. E aí chegou um convite acho que inclusive da própria secretaria, que as escolas tinham que escolher representantes para ir para um debate. Eu acho que o debate foi naquela escola Rotary, ali na entrada para Santa Cruz da Serra. E aí chego eu lá, né, não conhecia ninguém, chego eu lá quietinho e tal, sentado. Aí eu tô lá falando assim, eu achei essa proposta de currículo meio errada, né, mas vamos ver o que o pessoal vai apresentar. Aí de repente lá na frente sobe, duas pessoas pegam a palavra. Fátima Davi e Arilson. E enfiam um cacete na reforma curricular, falam não sei o quê, parará, papapá. Eu falei, rapaz, olha que galera boa essa aí, cara, olha só. Me identifiquei de imediato. Aí eu nem lembro se eu fiz fala nesse dia. Mas na saída, eu lembro inclusive do corredorzinho e tal, eu fui na direção dos dois, da Fátima e do Arilson, que são as duas figuras que eu lembro que estavam lá. E fui falar com eles, olha, eu sou Tarcísio, gostei muito do que vocês falaram, não sei o quê, pronto. Me pegaram e falaram, não, olha, vai ter assembleia aqui assim, não sei o quê, conselho de representante, qual é a tua escola? Eu falei, meu Deus do céu, pronto, me lançaram, nunca mais me largaram. Na semana seguinte a gente já estava numa assembleia, ou 10 dias depois. Já fez uma fala. Nós derrubamos aquela reforma curricular, porque era uma reforma curricular horrorosa, e aí eu percebi algo que era muito importante, que era isso que vocês também falavam, que o CEP Caxias tinha uma preocupação com as questões pedagógicas, e isso foi se multiplicando ao longo do tempo sobre isso. A gente fazia o debate salarial, fazia o debate mais corporativo, mas fazia o debate do direito à educação. E eu lembro, Rose, porque é isso, né, o pessoal que está assistindo a gente, né, são gerações diferentes aqui do mesmo sindicato, e aí eu já estava no sindicato quando a Rose chegou lá, né, na direção. Mas eu me lembro da gente fazer o debate sobre educação especial, e de novo me vem à mente a Fátima Davi, queridíssima Fátima Davi, e o debate da questão da educação especial, debate da educação inclusiva. Como eu aprendi. Conta um pouquinho, porque você foi professora da Escola de Educação Especial, né? A Escola Regina Selle. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa história do sindicato também incorporar a luta pela questão da educação especial e educação inclusiva. Isso. E se você lembrar de uma história dessas de assembleia, de reunião, conta também, que é sempre bom. Acho que é um pouco por onde a gente é laçado, né? Tem uma expressão que inclusive é do Arilson, que ele diz que cada profissional de educação precisa ser um diretor do CEP. E aí eu lembro de uma das questões, inclusive, que foi do ANRESC, que você trouxe, né? E que na época, era uma greve que as pessoas falavam, é aumento salarial? Qual é a pauta? Aí a gente dizia, não, a pauta porque pedagogicamente nós sabemos que o ANRESC é ruim para os nossos alunos. E aí a gente parou... A galera não vai ter ideia do que é ANRESC. ANRESC era Avaliação Nacional de Rendimento Escolar. Foi o precursor do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação, do Índice da Educação Básica, que é esse índice que todo mundo sabe antes. Mas teve um ano que se aplicou a primeira prova, o nome ainda era ANRESC. Então, só para a galera saber do que a gente está falando. E é uma avaliação externa. Sim. Né? Ou seja, assim, será que a escola não é capaz de fazer a avaliação dos seus alunos de aprendizagem? E aí eu lembro de ficar correndo escola com os companheiros, não era da direção ainda, né? Que aí foi o primeiro contato que a gente teve. Né? E a Fátima Davi também, que foi a pessoa que foi na nossa escola para falar sobre isso, na educação especial. E primeiro também para trazer educação, como eu falei, eu fui professora da primeira escola de educação especial. E era uma escola tida quase como que um hospital. Então, trazer esse debate pedagógico para a educação especial numa escola que era específica foi fundamental. Né? E Fátima trouxe isso para a gente. Porque era aquela escola que era quase uma escola hospital. E a gente dizia, não, é uma escola e a gente precisa pensar pedagogicamente o potencial dos nossos alunos. Até porque muitas vezes a pessoa, quando vê uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, ela só olha a deficiência. Ela não olha o potencial. E a gente costuma dizer que assim, tem, né, as fragilidades, mas tem as potências e que aquele espaço precisava ser um espaço pedagógico. Né? A escola precisava se ver enquanto uma escola, não como espaço de saúde e, num outro ponto, como espaço da doença.
Então, trazer esse debate pedagógico, né, para a época que era a escola de educação especial foi fundamental. Ela contou pra gente aqui que a escola dela mais recente é a Escola Municipal Barro Branco. Marisa também trabalhou na Escola Municipal Barro Branco. E ela é uma escola de referência pra gente, que a gente tem com muito carinho. O que a Barro Branco tem de especial, Marisa? Conta uma história boa aí da Barro Branco que revele essa coisa, esse caráter especial da Barro Branco. O coletivo, né? Eu acho que o compromisso com as classes populares, né? A visão da importância do movimento sindical, está no projeto pedagógico da escola, né? A participação no sindicato. Né? Esse negócio de projeto pedagógico dá certo, Marisa? Projeto político pedagógico. Como é que vocês fazem isso lá, cara? Porque você tem um montão de professor que não acredita nesse negócio de projeto político pedagógico. Quando eu fui na Barro Branco a primeira vez e me contavam essa história de que vocês, inclusive, visitavam casa dos alunos para entender a realidade. Conta um pouquinho como é que é esse negócio, assim, no cotidiano, assim, na coisa toda. Então, é interessante até que no Barro Branco, geralmente, muita gente que trabalha no Barro Branco mora muito distante. Mas continua no Barro Branco exatamente por causa desse trabalho diferenciado, né? De você vai na casa dos alunos, você visita a comunidade para ver qual é a realidade do aluno, para em cima da realidade do aluno, né, você está discutindo, né, a questão epistemológica, como é que você... a visão de mundo, que escola você tem, que escola você quer. Né? Então, assim... É um norte para o trabalho da escola. Sim. O projeto político pedagógico, você discute lá qual é a conjuntura que a gente tem, o que a gente quer, que sociedade a gente tem, que sociedade a gente quer, que escola a gente tem, que escola a gente quer. E aí você vai discutindo, né, desafios, como você trabalha para estar conquistando aquilo, qual é o trabalho pedagógico, né, de uma... exatamente trabalhar numa educação... crítica, emancipatória, sim, que é fundamental para você estar rompendo com essas estruturas autoritárias, conservadoras, né, capitalistas, né, que tiram o direito. Né? Aí você vê lá, a maioria das ruas não são calçadas, né, não são asfaltadas, não tem saneamento básico. Você trabalha com aluno, como é que é o seu bairro, como é que é a sua rua, você vê a diferença na Zona Sul. Então, assim, essa questão da importância do CEP, né? Onde você mora, o CEP que você tem, aonde você mora, o Estado chega ou o Estado não chega. Sim. Como é que é nas periferias. E você trabalhar isso e ver como modifica do aluno, perceber isso dos pais, o trabalho com os pais. Os pais escutem também o projeto político pedagógico da escola, o envolvimento. E eu me lembro de uma história que acho que foi no governo Washington Reis, que eles tentaram, porque aí tinham, as direções de escola eram indicadas, né? E tentavam indicar um diretor para Barro Branco. O que a Barro Branco fazia? Ato público. E eram os pais, né? Não eram nem os Não, os pais, o tempo todo os pais juntos. Por isso que hoje tem eleições diretas para diretores, eleições para diretores em Caxias. Foi uma luta do sindicato e a gente conseguiu, mas o Barro Branco já elegia seu diretor há muito tempo, muito antes das eleições. Ele obrigava a prefeitura a aceitar o diretor escolhido. Né? Porque pelo trabalho e a comunidade, como chegava muito junto, os governos, você chegava lá, já vem o Barro Branco. Porque agora era lá, 100% dos profissionais do Barro Branco eram filiados ao sindicato. Sim. Né? A força que tem, né? Então, isso é muito importante. Né? E eu acho assim, como você colocou, porque o CEP, você defende uma corporação, o sindicato ele defende uma corporação, mas o CEP não é corporativista, ele vai muito além da luta corporativa. Se brigue muito pelo salário, muito, né? Por isso que a gente teve conquistas, acabou, né, num certo momento tendo um salário melhor, agora veio todo o achatamento desse governo, está aí há 6 anos sem reajuste, né? Mas
você luta, como a gente está discutindo aqui, pela escola pública de qualidade, né? Então o sindicato está lá brigando na área rural também, né? Você está brigando junto com o movimento popular. Eu me lembro da gente reunidos no CEP, e ligaram para a gente, ó, na ocupação que tinha em frente a Felduque, e o pessoal estava construindo casas populares para mostrar que dava para construir, que era barato. Aí o pessoal liga para a gente, ó, a prefeitura, isso era Moacir do Carmo, prefeito, está aqui com um trator para derrubar as casinhas. O CEP saiu todo mundo, fomos para lá. Todo mundo O dentro mundo do meu cabe no Fusquinha. Fusquinha. A gente foi para lá e deitou em frente, deitamos lá em frente à casa, porque era para o trator não passar, e ficamos lá junto com o movimento. Que é isso, você tem que ir além, você tem que estar nas comunidades. Né? É importante lembrar isso que a Marisa falou, o que deixava os prefeitos muito danados dentro da roupa, é que não tinha como jogar os pais contra a gente. Então a gente fazia greve e os pais estavam do nosso lado. E quanto mais. E por isso a Barro Branco tinha 100%, e por isso e tudo mais. E a nossa parceria dentro de Caxias pegou o movimento social organizado. Aquele era o momento do auge também do movimento do MUB, a Federação de Associação de Moradores de Caxias, assim como o MAB Nova Iguaçu. Então, esses dois na Baixada eram os dois. É o movimento União de Bairros. De bairro, era o movimento de bairros. E nós fizemos uma parceria muito boa. O MUB tinha uma comissão de educação, nós juntamos essa comissão, fizemos um roteiro, dividimos e percorremos todas as escolas do 4º distrito, que é um distrito de zona rural. Então faltava freezer para colocar merenda, faltava até filtro, faltava panela. Aquela escolinha tabuleiro tinha um fogão de uma boca e 2 panelas. Então cozinhava o feijão, tira a panela e vai cozinhar um arroz. Né? Então esse tipo de coisa a gente fez cada um. E quem ia muito comigo era o Gelson, que era do movimento de bairros, né? Ele ia e assim eu distraía as diretoras enquanto ele ia lá e fotografava o banheiro todo quebrado, a cozinha toda horrível e tudo mais. Então, essa parceria também com o movimento social foi uma coisa muito, muito interessante. Foi nesse movimento que a gente conseguiu que comprasse filtro, geladeira. Sim, no final nós montamos uma exposição na Igreja Matriz de Santo Antônio, ali naquele anexo. No centro de Caxias. No centro de Caxias. Convidamos o prefeito, convidamos todo mundo para ir lá, fizemos exposição das fotos, e tem coisas assim no arquivo, coisas de... Caiu o queixo de cada um. Todos os distritos, não só. E com isso, nós conseguimos compra de freezer, compra de geladeira, compra de pratos, compra de panela, pessoal, porque nós fizemos um roteiro, uma ficha, né, em que a gente colocava tudo da escola. Tem, né? Tem isso, quantos banheiros? Pô, nós tínhamos uma escola que foi reconstruída, conseguimos, inclusive... Qual escola? Diz o nome. Reconstruir, que é a Solange... Santo Amaro, que a Solange Bergame trabalhava. Sim. Essa escolinha, era da igreja. Então, eles davam aula numa varandazinha velha que tinha, os alunos ficavam ali. E o banheiro ficava atrás, mas assim, era um banheiro com a porta quebrada pela metade e com o vaso todo quebrado. Era isso. Entendeu? Então, essa escola, por exemplo, com esse movimento do MUB, do CEP-MUB, a gente conseguiu reconstruir. Entendeu? Sem contar um monte de outras coisas que nós conseguimos. Mas você sabe bem, né, Tarcísio? Assim, muitos ainda têm, tipo, caixote. Sim. Escolas como se fosse caixote. Caixotinho. De você se encostar na parede, você leva choque. Sim. Né? Chove mais dentro do que fora. Aí, se a gente está falando disso, imagine, não tem laboratório. Pouquíssimas escolas, 1, 2 ou 3, que tem auditório. Sim. Quer dizer, você está falando da escola pública, a gente tem que brigar para a qualidade, para ter condições. Aí é por isso que a gente se orgulha, né, Rose, né, Tarcísio, daquelas assembleias que nem, naquela época, às vezes, nem o CEP Rio conseguia fazer. Sim, nós fazíamos lembra depois de uma greve, aquela música, todo mundo cantando, nós ganhamos reajuste, todo mundo cantando, como é?
Acho que era um novo tempo. Um novo Um tempo. novo tempo, É, o apesar dos perigos, estamos agora. Lindo, Entendeu? lindo, Todo lindo. mundo cantando no final de uma assembleia, mais de 1000 pessoas. Era uma coisa muito, muito boa. Isso é uma escola, né? Fala. Desse afeto, porque assim, eu tenho essas recordações de fins de database que são sempre momentos muito duros, porque a gente ia para os enfrentamentos das audiências, ia para as ruas, que eu acho que isso também é uma marca do CEP, temos que dialogar com a população. Muitas vezes as pessoas dizem, vocês vão para a rua para poder falar com o prefeito. Não, a gente vai para a rua para falar com a mãe, com o pai, que tem o filho na escola pública e que sabia do que a gente estava falando. Mas essa coisa do afeto das assembleias do final de database é uma coisa que me marca E a muito. musiquinha, Rose? Canta aí. A Rose... Qual? Ah, Porque, cara, são tantas, na qual? escola. Tá faltando tudo lá na creche, tá faltando tudo, falta material, falta professor, ar-condicionado, falta até computador. E o prefeito, ele só enrola, o prefeito não cuida da escola. Escuta aqui, prefeito, isso não é favor, respeita a nossa escola, respeita o professor. Então, Ó, Aliás, essa é mais nova, essa é mais já recente, eu não tava não. É minhas dessa músicas eram- luta recente. Mas eu sempre fui da fala e pouco da música. A música era vocês, esse negócio eu sempre fui. Tarcísio, você ficou muito comigo no microfone. A gente fez muita dupla no microfone. Fez. Mas eu era mais da fala e tudo da agitação da musiquinha. eu cantava Eu falava e tu cantava, eu falava e tu cantava. Mas tem uma coisa que é interessante, que a gente diz que todo mundo dá pitaco sobre a escola, Sim. né? Vem a arquitetura fala da escola, todas as profissionais falam da escola. E no nosso caso a gente reverteu isso, porque Sim. assim, era o sindicato e aí você foi a grande referência para discutir o orçamento público. Sim. Né? Então, é esse debate do orçamento público e da gente levar, né, o que a gente pesquisava junto de IESE, levar as nossas tabelas, levar os nossos... Não, e o Tarcísio, que desmontava o secretário, mostrava o erro do orçamento. Ó, né, isso aqui tá errado, tem muito mais dinheiro, tem isso aqui. Eu me lembro, a primeira vez que isso aconteceu foi muito curioso, porque eu sempre gostei muito de matemática, né? Eu sou professor de história, mas sempre gostei muito de matemática. O raciocínio matemático, a coisa toda. Meu pai gostava muito de matemática, meu irmão é professor de matemática também, embora ele não trabalhe como professor hoje. Então a matemática estava meio ali na família. Mas eu me lembro de uma mesa de negociação, eu era do comando de greve, não era da direção, foi bem lá no início, provavelmente 2000, né? Ali por volta do ano 2000. Que era a coisa do tempo de planejamento, que hoje é uma briga aqui, inclusive no município do Rio de Janeiro. Eu, quando entrei em Caxias, eu era né, professor de quinta ou oitava série, né? Então eu tinha sido contratado para dar 15 horas por semana e eu dava as 15 horas em sala de aula. A gente não tinha tempo de planejamento. E a gente já estava na briga pelo tempo de planejamento. E eu me lembro que numa mesa de negociação, a Roberta Barreto, que era a secretária, então, ela disse lá um número. Não, mas para poder resolver isso aqui, eu vou ter que contratar 6.000 professores, um número. Aí eu, na hora, ela continuava falando, aí eu olhei, eu falei, esse número tá errado. Aí eu, secretária, quantos professores tem na rede mesmo? Aí ela me respondeu na hora, aí continuava o debate, aí eu fiz a continha na ponta do lápis, falei assim, essa conta tá errada. Não precisa disso tudo, não. Ela, não, ó, porque são todos professores, fica dividindo por isso, blá, blá, blá. Aí ficou todo mundo quieto olhando pra mim assim, né? Aí ela não tinha mais argumento, pum, ganhamos. Ganhamos. Aí eu falei, isso, dá certo esse negócio de pensar em números. E aí me lembro do Emílio, né? Querido, saudoso Emílio, que era do CEP de Nova Iguaçu, tal. Do orçamento, do Fundeb e tal. E a gente tinha essa briga do Fundeb. Ainda era Fundef. Não era Fundeb ainda, a gente viu a história. Inclusive, na luta em Caxias, a gente conseguiu. O Fundef era só para o ensino fundamental. Só. E a gente conseguiu para a educação Pra infantil. infantil, para quem trabalha no ensino noturno. E depois para hora extra, para coisa toda, a gente foi Pro fazendo. funcionário, uma funcionário, parte. isso, o funcionário recebia Fundeb. Incorporação, né? E a A luta gente da é um dos incorporação. poucos municípios que conseguiu incorporar E o Fundeb aí a ao gente piso. lembrava, e aquela coisa de como é que a gente fiscaliza o Fundef, onde é que a gente descobre lá no site do Banco do Brasil, e tem o conselho. Vamos pro conselho, porque a gente nunca desprezou estar no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb, no Conselho de Merenda, né, de alimentação escolar, porque não que a gente achasse que os conselhos resolviam, porque o governo sempre tinha maioria, mas no conselho a gente conseguia informação que a gente usava
nas assembleias, usava como divulgação, mobilizava as pessoas e ganhava coisas do governo. Então essa coisa, e aí a Rose tem razão, eu fui aprendendo sobre orçamento público a partir do sindicato. E aí a gente descobriu que a prefeitura era obrigada a ir prestar contas, por causa da lei de responsabilidade fiscal. 3 vezes por ano ela tinha que estar na Câmara de Vereadores. Aí é que a gente ganhava mesmo, né? Que a gente ia pra lá. E aí fomos fazer curso de formação no DIEESE, que eu sei que a Sônia vai querer falar do DIEESE. Eu quero falar do DIEESE, porque assim, quando o Tarcísio desenvolve essa parte matemática dele e tal, e a gente avança, chega a eleição do CEP. Eu falei, não, Tarcísio tem que ir pro CEP Rio. Eu estava fazendo negociação lá, o Tarcísio tem que ir para lá. Colocamos o Tarcísio lá e lá vai o Tarcísio, foi para a direção do CEP, fez o maior sucesso lá na LERJ. Eu me lembro naquelas comissõezinhas para discutir, Tarcísio dava banho nas audiências públicas daquelas salinhas. Ele dava banho lá e tinha um grupinho dentro do CEP que defendia que a gente não, que o DIEESE era de direita, que a DIEESE a gente não tinha que estar lá. E o Tarcísio a gente colocou ele aonde? Na SAI, na Secretaria de Assuntos Educacionais. E a gente, não, Tarcísio, tem que trazer uma subseção do DIEESE, vamos embora. Isso. Aí ele vai para lá. E, de repente, lá estava o Tarcísio lá na direção já do DIEESE, já dividindo o papo lá com o Paulo Rade. Sim. Tal, fez a maior... Quase que levam ele para lá. Mas, não, assim, pois é. Essa foi uma das conquistas muito importantes, né? Porque a gente entendia que tinha que ter o estudo econômico. Sim. E o DIEESE é importante, ele é uma assessoria dos sindicatos. A gente levou a subseção do DIEESE. Mas essa história que a Sônia lembra, é porque aí é aquela coisa, né? A primeira gestão lá do Aston Reis, ele levou para secretário de Fazenda o Sérgio Rui, né? Que a gente chamava de Sérgio Ruim, Sérgio Pior Ainda, Sérgio Péssimo. Fazíamos esses trocadilhos todos. Nada pessoal. Nada, mas ele era ruim mesmo, ele era ruim. Ele era ruim com a educação. E aí, a gente né, teve umas negociações difíceis com ele, mas inclusive foi onde a gente conseguiu a incorporação. Só que aí o Cabral, eleito governador, e leva quem para a Secretaria de Fazenda do Estado? Sérgio Rui. Então, o Sérgio Rui, na Secretaria de Planejamento, não era nem de Fazenda, não. Fazenda era outro. E aí, o Sérgio Rui, pior ainda, péssimo aí para o Estado do Rio inteiro, queria acabar com o plano de carreira do Estado. E foi para a LERJ apresentar uns números todos lá, pompa. Aí aconteceu de novo, eu olhava assim, eu falei, tem alguma coisa errada naqueles números que ele está mostrando. Não está batendo. E aí estava o Freixo, era deputado estadual, né? Tava o Marcelo Freixo, tava o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, tava o Eliomar Coelho, né? Eu acho que o Eliomar Coelho estava não. Eu lembro do Freixo, lembro do Luiz Paulo Corrêa da Rocha, lembro do Paulo Ramos, né? Aí eu falei, eu quero falar, me passa a palavra. Aí tava lá o Sérgio Rui mostrando no projetor, no PowerPoint e tal, que aquilo era um absurdo e tal. Aí eu peguei, qual era a pegadinha dele? Ele estava colocando como aumento salarial o que era o aumento do triênio no tempo. Ou seja, ele estava colocando uma coisa que não tinha nada a ver com o que ele estava propondo, mas como se fosse uma vantagem a mais. Então a conta dele estava toda furada. E eu na hora perguntei, mas secretário, o senhor está colocando aí na conta o triênio não tem nada a ver com o reajuste o senhor está dando é tantos por cento, o que tem a mais ali é o triênio. Essa conta do senhor está toda errada. Nisso todo mundo olhou, a galera, o pessoal da educação, aí o Freixo, aí o Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Não, o Tarcísio tem razão. A gente tanto fez que na semana seguinte fomos eu e o DIEESE a fazer a mesma apresentação do Sérgio Rui, mas mostrando os números verdadeiros. A gente derrubou a proposta do Sérgio Rui e o plano de carreira do Estado existe até hoje, porque ele queria baixar de 12% para 5% e a gente conseguiu manter o interstício de 12% por causa daquelas contas que a gente desmascarou o Sérgio Rui. Todo mundo, os parlamentares, todo mundo encantado com você, com a organização. Vambora. Isso assim, né? Aquela coisa na hora que tem que pegar mesmo. Exatamente. Está em negociação, você usa muito a sua... aquele negócio quase do instinto, mas é a sua sacação. E a gente tem que lembrar que nesse momento o Tarcísio não atuava mais só no CEP Caxias. Embora ele fizesse, a gente também briga. Agora a gente brigava numa briga maior. Nós estávamos lá no CEP Central, na coordenação geral, na SAI, DIEESE, nas negociações. Caxias sempre teve... Quantos anos nós tivemos seguidos de reajuste, Marisa?
Nós tivemos 27 anos seguidos. 27 Porque tem anos database, né? seguidos. Porque tem database, Porque né? tem database. E eu me lembro... Então, e aí... Aí eu me lembro muito do Tarcísio, a gente lá na frente, por exemplo, não só dessa parte boa, né? Que ela lá dando banho nos sábios do governo, mas também lá encarando a polícia, aquela turma toda. E a gente sentado lá no chão, na porta, na frente do palácio, e os caras, eu Jogando e o gás de Pitel, pimenta. gás de pimenta. Ah, E esse pai, aqui? Eu não aguentei, cara, eu não aguentei. Você Sai, sabe- Soneli! Sai, Soneli! Sai, Soneli! Ele era alérgico. Aí saía, ia lá, coitado, voltava. Voltava pra E sair, voltava, vambora, sai, vambora. até conseguir me Segura, tirar. e toma o gás de pimenta e tal, mas nós não, né? Mas ficou Eu me lembro lá. de uma outra passeata. Essas passeatas ao Palácio Guanabara eram Nossa. sempre impressionantes. Eu me lembro de uma que chovia, Eu também. chovia. A Laí estava comigo no microfone. Chovia e a gente lá de frente pro escudo do choque, a gente lá de braço dado, chovendo, não parava, um pinto molhado e a gente lá, pá, enquanto ia o grupo de negociação para negociar, mas voltava sem proposta nenhuma, a gente saía de lá, voltava, e aí ia pra Assembleia. Eu me lembro que uma dessas, na chuva, eu perdi, inclusive, uma cópia da minha monografia, que eu tinha que levar para a universidade, tinha acabado de imprimir, tinha que xerocar, perdi tudo na mochila, porque, né, ferrou tudo. Eu lembro muito de você num momento que foi muito difícil pra gente. Né? Vocês estão vendo que hoje eu estou aposentada, estou militando mesmo nos aposentados. Nós estávamos com um grupo de aposentados que não conseguiram receber um reajuste, alguma coisa assim, mas era um movimento só de aposentados, ocupando o espaço ali que era dos deputados. E eu era coordenadora geral e o Pitel do PSTU. Então, eles, num dado momento, desligaram a luz. Quem era o presidente da Câmara e que deu essa ordem? Era o Pisciani. Jorge Pisciani. Pisciani, sim. Jorge Pisciani. Apagaram a luz, a segurança, um grupo me tirou por essa porta, outro grupo tirou o Pitel dali. E outros em Jogaram cima, Gás de pimenta, dentro da Lerge. dentro da Lerge, em cima de aposentada de 70, 80 anos, como se elas fossem baratas. Com inseticida. Mas quando eu vou chegando, como lá tem aquelas duas portas, né? Na saída da Aqui, Lerge, ali na escadaria. quando eles dobram, 4 soldados me carregando, quando dobram, eu só escutava a sua voz. Larga essa, Nelly, larga ela! Larga ela! Larga ela! E vocês do lado de fora. E eu vim aqui já na dobra, eu escutava a sua voz. Aí, Tava na porta, querendo arrombar aquela porta, eu falei, tá lá. E o Que Molon covardia. depois me pedindo desculpas, porque ele tinha dito pra gente, tinha ajudado primeiro, mas depois ele falou assim, eu tenho que dar uma saidinha rápida, ele volto. Então quando ele voltou, tava feita. Tava tudo Eu feita acho a que coisa. essa também, a gente estava falando um pouco da marca do CEP no Estado. Acho que essa marca da luta, inclusive da luta física, né, de colocar os nossos corpos para proteger as companheiras, os companheiros, é uma marca do CEP. Porque eu lembro, isso inclusive saiu no jornal, estava Soneli, estava Marlúcia, nessa foto saindo lá de dentro, mas de tantas outras vezes. Acho que Caxias também, a gente ocupou em 2016 a Câmara, né, e não foi de forma violenta, porque a gente sabe o que é a cidade do de Caxias, né, mas se a gente pensar 2016, quando a Alerj ficou sitiada, né, e tinha grande parte da educação na rua, foi inclusive um movimento de todo o funcionalismo público, foi educação, segurança, Sim. porque ali estavam sendo votados vários, né, retirados de direitos. Então, acho que isso também marca muito a nossa trajetória, né, que é essa ocupação do espaço público, entendendo como nosso. Né? Sim. Sempre que nos tiram de lá, é arrastado, mas a gente compreende esse espaço como nosso e ocupar muitas vezes fazer a luta para mudar a lei, né, Marizinha? Então, é o que a gente acredita. A luta faz a lei e a luta derruba a lei. Exatamente, a luta faz a lei e a luta derruba A Marisa lei. tinha sempre essa... Sim, sim. Aliás, lá em Caxias também, e em todos, no CEP Central também, né, Tarcísio? E a gente tinha um lema que era onde há conflito, que se discutisse horas, 6 horas discutindo. Todo mundo queria chegar a um ponto X, mas esse achava que era por aqui, o outro por aqui, o outro por aqui, né? E vai lá. Mas onde há conflito, Não há dominação.
Não há dominação. Exatamente. Não. Olha, tem coisas que... Essa história da luta faz a lei. Tem uma outra, eu me lembro de uma vez que é o seguinte, né? Os momentos que a gente vai na database, tinham momentos tensos. Esse, Rose estava também. A gente estava ali na sala do sindicato, ali, né, no CEP Caxias, e era um conselho de representantes, e a discussão é se a gente ia... Não, era uma reunião da direção do sindicato. Se a gente ia propor a entrada em greve ou não. E a gente tinha todas as razões para entrar em greve, mas tinha medo do desconto, medo que isso ia acontecer, não sei o quê. Eu mesmo estava com muito, eu falei, gente, eu acho que não é a hora, não vai dar certo e tal. Soneli pede a palavra e fala assim, Tarcísio, isso aqui é um sindicato. Isso aqui é um sindicato. O papel do sindicato é chamar o professor para a luta. Se ele não vier, nós cumprimos o nosso papel. E a gente tem que confiar que a gente é capaz de falar, de falar aos professores, aos profissionais de educação, aos funcionários, eles acreditam na gente, eles sabem disso. Por isso, a gente não pode titubear, a gente não pode chegar lá na frente com medo. Nós não temos esse direito. E aí eu lembro, a frase que a Soneli dizia era isso, nosso papel é chamar para a luta. Se eles não vierem, nós cumprimos o nosso papel. E aí nós vamos entender, nós vamos tentar entender por que não vieram. Mas o nosso papel é isso. Fizemos a greve e fomos vitoriosos na greve. Fizemos a greve, foi uma greve, porque era naquela fase de que estava aquela incorporação parcelada. Eu acho que estávamos chegando no final da incorporação parcelada de uma das coisas e tinha que fazer uma outra. E a gente estava com muito receio, mas essa frase da Soneli me marcou, porque era isso. O papel do sindicato é esse. E como a gente resgatou o plano de carreira, né? É. Eu acho que essa briga em você foi fundamental na audiência, né? Na briga para que a gente conquistasse a incorporação do abono. Teve um período que o abono chegou a ser maior que o salário. Maior que o salário, maior salário. Então, quando a gente consegue incorporar e depois, né? Consegue incorporar, e aí já no Washington início Reis. do governo do Washington Reis, incorporar o abono, dá um salto no plano de carreira. Exatamente, exatamente. Não, é porque o que aconteceu era o seguinte, né? Em Caxias você tinha um plano de carreira que cada nível tem 12% entre os níveis. Isso só acontecia no vencimento. Eles colocavam um abono para completar uma coisa e o abono ia diminuindo à medida que o vencimento ia crescendo. Então todo mundo que estava do nível 1 ao nível 7, eu acho, ganhava o mesmo salário. Independente se ele tivesse só... E os aposentados... E os aposentados nada. Se ele tivesse só ensino médio, se ele tivesse mestrado, doutorado, se ele tivesse 5, 10, 15, 20 anos, então não existia. O plano de carreira era uma ficção. E a gente fez essa história de, então pega esse abono e começa a incorporar o abono. Aí o abono ia diminuindo, o salário aumentando e a divisão entre os níveis foi. Foi isso que cresceu o salário de Caxias naquele período. E foi com muita luta. E para os aposentados, porque os aposentados não recebiam abono. Aí os aposentados recebiam mais ainda. Começaram E aí era aquela coisa, né? A gente ia pra Assembleia com aquelas tabelas, né? Eu ia fazendo as tabelas. E eu me lembro de uma vez, cara, porque essa coisa dessas coisas às vezes toscas, né? O Caxias tem, né, o segundo maior orçamento do estado do Rio de Janeiro. E a Secretaria de Administração não tinha equipamento. Eu me lembro da noite que a gente arrancou essa primeira coisa do parcelamento, eu lá, junto com o Orlando Silva, né? Irmão do Gilberto Silva. O Orlando Silva, que eu encontro com ele de vez em quando, né? Secretário de Administração, eu e ele fazendo no lápis a continha, com a calculadora no lápis para fazer a tabela que ia ser publicada no Diário Oficial no dia seguinte. Porque a gente ia para a Assembleia e precisava mostrar para a Assembleia a tabela e não podia ter erro, porque se ele fizesse uma tabela diferente da mesa de negociação, ia ser um problema. E o Sérgio Rui, que era o secretário, adorava fazer isso. Mas a gente amarrou aquela coisa com muita luta, numa greve forte pra caramba, que a gente ocupou a prefeitura. A gente chegou, cara, e aí na Assembleia, a gente distribuía as tabelas, todo mundo olhava a tabela, e a gente o tempo inteiro lembrando para as pessoas, mas nossa pauta não é só econômica, olha aqui, quais são as conquistas no plano pedagógico, arrancamos o tempo de planejamento, arrancamos isso, arrancamos aquilo outro, vamos abrir uma mesa de negociação sobre educação especial, e aí ia lá para a mesa de educação especial. E aí, isso tudo faz do CEP essa coisa num sindicato que tem os ganhos econômicos, mas que nunca abandonou a pauta pedagógica e a pauta política mais geral. Nós fizemos todo o debate, inclusive, no momento, inclusive, complicado, em que a CUT não estava ajudando, a gente, né, faz o debate sobre como é que estamos, tal, na CNTE. São coisas que hoje a gente está até revendo, como é que a gente faz para não deixar de estar organizado nacionalmente, mas sempre participando das coisas todas. E a briga para licença para estudo. Exatamente, né? boa. A licença maternidade que a gente
né? Dobrou a licença paternidade. Exatamente. Até a licença pro avô. Licença para avô e pra avó. Eu me lembro que a gente brigava tanto, o secretário, Marisa, você tem neto? Você é avó? Não sou não. Quer licença pro avô? A licença para estudo, eu me lembro que eu estava na mesa de negociação também, que era isso, né? Quando eu entrei em Caxias, se a pessoa fizesse mestrado, ela podia ter lá, pegar uma licença para fazer o mestrado, só que só se o mestrado fosse em Campinas, né? Porque tinha uma só que era distante. Aí eu disse, mas qual é a lógica? Não faz sentido. Aí nós conseguimos, aos pouquinhos, ir tirando essa coisa da distância, garantir que a licença fosse remunerada, garantir que estava num tempo, etc. E isso foi impactando na vida das pessoas, né? E dos alunos, que você tem professores mais qualificados. Exatamente. E ao mesmo tempo a gente brigava para que, né, a dobra, né, a hora extra, pudesse acontecer só, né, para você ter chamada de concursado, mas que a dobra, a pessoa também fazendo dobra também recebesse Fundef, também recebesse registro de turma, etc. Porque senão o governo sempre usava a hora extra como forma de economia. Como forma de economia. Então, isso tudo fez parte dessa história. Mas eu queria que vocês falassem, porque sindicato é para lutar, né? Mas a gente tinha momentos de afeto também, né? A gente sempre fazia festa dia de professor. Conta aí uma história, conta histórias aí. Como é que é isso, Rose? Uma das coisas boas da minha vida, ontem, ao saber que nós viemos para cá, bater esse papo, eu fiquei me lembrando, como era bom chegar no CEP de manhã, cedo, e assim, aquele cafezinho fresco que ia saindo, um outro chegava, e a gente participava da vida um do outro. Né? Eu trouxe hoje aqui a foto dos seus filhos, quando nasceram seus gêmeos. A gente tinha todo esse afeto. Eu me lembrei, você, não sei se pegou, a Francisquinha, Francisquinha, a gente botou o apelido, uma senhora forte, já morreu, já faleceu. Ela entrava no CEP, ela adorava a gente, Ela entrava no CEP quase todo dia. Aí ela olhava para minha cara, falei, Francisquinha, que bom que você chegou, reza por mim. Aí ela falava aquele salmo 91. Podem cair 1000 de um lado, 10.000 do outro. E ela falava aquilo tudinho direitinho, aí me abraçava, Deus está te protegendo. Gente, muito carinho. A sede do sindicato era um lugar de acolhimento para as pessoas. As pessoas iam lá. E para o movimento estudantil, para os funcionários, para os professores, para os aposentados. É isso, é esse acolhimento, né? Movimento estudantil, várias gerações da UEDC passaram pelo CEP, usando o CEP para formação, para encontros, né? Os próprios filiados, a própria categoria, aquele lugar que vira e mexe vai ter uma professora, um funcionário. Não, Assembleia, né? Lá Você chega na no Assembleia, um sentado. abraçando o outro, Exatamente. aquela coisa. Os finais de greve tinham muito isso, Sim. de um abraçar aqui, né? Mesmo que tivessem disputas Trazia um duras, rocha, sai ou não sai da greve, né? Porque a gente sempre aprendeu isso no sindicato, né? Fazer o discurso para fazer as pessoas entrarem em greve é fácil. Fazer o discurso na hora da saída é sempre uma dificuldade, mas a gente ia aprendendo. Mas as assembleias terminavam sempre, mesmo com disputas muito duras, a gente se reconhecendo, né? Se respeitando. E a gente fazia também homenagens, né? Fazia festa lá perto do Dia dos Professores, né? Perto do 15 de outubro, Dia dos Profissionais de Educação, festas, porque tinha esse momento, homenageávamos determinados educadores. A gente cuidava da questão da memória também, né? Da memória da luta, dessa coisa toda. São coisas muito importantes. De novo me veio à cabeça Fátima Davi, Marlúcia. E o resultado disso com o Museu Vivo, né? O Museu Vivo do São Bento e o Museu de História da Educação, né? o Da Baixada centro. Fluminense. Não havia disputa com algumas coisas. Por exemplo, eu acabava ficando mais no microfone, não sei o quê. Quando o Tarcísio entrou na turma, aí Nádia, eu às vezes levava a assembleia, Marisa não podia levar a assembleia, porque senão... Marisa não é a pessoa que conduz a muito assembleia. menos dá informe de negociação. Excelente negociação. Essa dupla aqui em negociação, excelente. Rose depois entrou também. Eu me lembro de uma assembleia, essa história, né? A Soneli, todo mundo tem que fazer tudo, sei lá o quê. E aí torraram minha paciência que eu tinha que dirigir a assembleia. Eu não sou boa para dirigir, não, tem que dirigir.
Aí foi numa assembleia que tava... entra ou não entra em greve e tal. Cara, eu só sei que... Eu me lembro que era assim... Aí o pessoal votava, não dava para perceber qual era a diferença. Vota com o braço, vota com 2. Aí o pessoal, não dava para ver. Levanta quem está com a proposta tal. Aí, então, bora. Aí a Sonelia, o pessoal tá, Marisa, a Sonelia me puxando minha blusa. Marisa, não pode fazer tudo que o pessoal quer. Tá, o pessoal não vem pra cá, vai pra lá. Peraí, eu não queria estar dirigindo, agora você não. Para, Até Marisa. que me destituíram da mesa. Mas foi aí, porque eu comecei a falar isso, para dizer assim, o Tarcísio ocupou um espaço que ficou consensual. Ele dirigia a mesa, com essa calma dele, com esse carinho dele, com as pessoas, né? Então ele ocupou esse espaço. A Rose, quando ela vai surgindo, ela vem mais da minha linha. A gente era, né? E aí, gente, vamos lembrar da musiquinha, né? Vamos chamar a gente, como é que é? E vai rolar a greve. Vai Olá, a educação já mandou avisar. Vai rolar a greve. Ai, A Marisa era aquela habilidade toda, era o carinho também, um abraço. Então isso acho que... Que eu uso em todos os lugares que eu estou, que é a gente tem que ficar com o que as pessoas têm de melhor. E aí é isso, é assim, cada um tem uma característica, é da rua, é do microfone, é de chamar, é de agregar, então ok, você faz isso. Não tem essa necessidade igual te obrigaram, Marisa, porque se me obrigarem, né, a discutir os números, não vai dar certo. Então, essa coisa da gente pegar o que cada um tem de melhor. E aí a gente vai para o todo, acho que é o grande lance do que a gente vivenciou na direção do CEP Caxias. Vivenciou com Sonelia e Marisa e vivenciou com as outras gerações que vieram. E eu do Tarcísio também, essa coisa afetiva, né? Que é sempre muito... E essa coisa pra gente, acho que a gente sempre teve muito isso, né? Na relação da gente. Sim. O cuidado com o outro, né? A Rose, Sonelia também, que é isso, né? Como vocês duas sempre ficaram muito no microfone, a perseguição é sempre muito grande do governo, exatamente. né? A Rose, primeiro foi Sonelia, que era atingida o tempo todo, né? Foi processada pelos governos e tal, né? Foi processada, foi ameaçada Foi ameaçada também. de morte. Esse foi um momento muito tenso também, que eu lembro, É. assim, foi Ameaça de ameaçada. morte, né? E Rose o tempo todo com o pessoal da direita e do governo. É. A gente descobriu que a campanha que eles estavam fazendo contra a Rose o tempo todo era... Né, Era uma eles espécie queriam de atingir fake a news. Rose. Foi feita dentro da prefeitura. É. Que a gente conseguiu processar o Vocês, secretário. a Rose e vocês, quer dizer, eu já tinha saído, quer dizer, como eu saio do CEP em 2012, a Rose pega essa ascensão do fascismo no centro da direção do CEP. Eu não cheguei a pegar isso, né? Quer dizer, eu estou pegando isso em outros espaços. Sim. Já no partido, no Colégio Pedro II, em outros espaços e tal. Mas vocês pegaram isso no sindicato na Baixada Fluminense, em Caxias. E aí, principalmente a Rose. Não tem dúvida de que isso eu te admiro, inclusive, da resistência a isso, porque se manter firme com todo esse ataque é sempre muito difícil, né? Mas a gente vai, né? A gente vai criando casca grossa, né? Também vai ficando... Sonelia sempre dizia uma coisa importante, que era o seguinte, aí, porque a gente tem falado muito falou do Estado também, ela falou mais do município, mas a Sonelia dizia, o CEP é aquele que é capaz de abalar as estruturas do Estado do Rio de Janeiro, nessa coisa. Fala um pouquinho essa ideia, Sonelia, que eu acho que é importante. Isso sempre teve muito claro para mim. Aquilo que eu falei primeiro, que fomos nós da educação e as greves do Estado, primeiro eu fiz desde a primeira greve do Estado, né, fiz todas, que a gente botou para fora, mostrou para a população, esse é um fato. E o Estado é diferente, o município é pequeno, aqui a prefeitura, pequeno, força de expressão, se você comparar com um Estado. Só que o Estado, quando você para todas as escolas, ou você para 5%, eu sempre disse isso também. Gente, se a gente parar 50%, a gente já causa uma confusão, porque abala as estruturas. É muito diferente. Nas prefeituras, né, porque nós temos várias, né, é muito local, tá, mas aqui, no maior, aí a gente, embora a gente sempre, por exemplo, em Caxias, a gente sempre tenha tentado ligar
tentado não, sempre ligamos ao maior, mas no Estado você faz isso com mais poder, né? Incluindo os aposentados, né? Incluindo os aposentados. O CEP é um sindicato que tem um grupo de aposentados que a gente se orgulha. Eu tô vendo a camisa. Sim, A gente se orgulha, a gente se orgulha. Aposentado sim, nativo nunca. E isso, a gente não aceita esse negócio. Conta aí pro povo, por que é profissional da educação e não professor? O funcionário é profissional da educação mesmo? Ou é apoio só? Não, é profissional de educação porque ele educa também. Exatamente. Todos educam. E isso foi muito importante. Que no início também tinha essa divisão, até com o professor, né? Que era o professor da antiga primeira a quarta, dos primeiros P2, anos. Professor 2 e professor 1, Professor né? 1, dos primeiros anos do ensino fundamental, o pessoal ficava, tia, professorinha, não sei o quê, tinha aquele negócio. Quem era de quinta e oitava, tinha uma divisão do professor. E o né? sindicato trabalhou para essa unidade Trabalhou acontecer. e isso foi acabou. E depois com o funcionário é a mesma coisa. É um todo. Se você não tiver o funcionário, se o funcionário faz greve, a escola não funciona. Exatamente. Né? Então, E às vezes a merendeira, a cozinheira escolar, ela é muito importante, inclusive, para você identificar uma determinada situação de um estudante, de um aluno, e resolver os problemas pedagógicos. Ou seja, eles são educadores porque o processo de educação acontece como um todo, né? E é por isso que a gente defende plano de carreira unificado, né? Ou seja, que uma cozinheira escolar, uma merendeira que tenha feito nutrição, por exemplo, e, portanto, fez ensino superior, ela tem que ganhar a mesma coisa que o professor que fez ensino superior, o professor de história, lá na sala de aula. Plano de carreira unificado. Este é o princípio, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem tido esse tipo de coisa, inclusive a luta dos agentes de apoio à educação especial, dos agentes de educação infantil, que depois viraram professores adjuntos de educação infantil. A prefeitura criou agora uma outra coisa que vai dividindo a categoria. Professores adjuntos, né? Todo mundo tem E a a gente, formação. e a gente tem que trabalhar pela unidade, não é isso? Não é isso? Não, com certeza. E assim, o CEP é um dos poucos sindicatos a nível nacional que é unificado, professores, né, e funcionários, porque a gente entende isso. Que o professor, o porteiro, quando recebe o nosso aluno com carinho, com educação, indicando onde ele tem que ficar, ajudando um aluno de educação especial a adentrar a escola, está educando. Né? A mesma coisa a cozinheira, né? Que quando serve o nosso aluno agradece, cria aquele diálogo, então para a gente é preciso que seja unificado. Nós todos, apesar de não sermos do município do Rio de Janeiro, à medida que a gente veio para o CEP Central, nós participamos também da luta do município do Rio. Claro. Aquela famosa, quando cercaram aquilo lá, jogaram bomba em cima da gente, nós estávamos lá. Sim. Levamos bomba na cara, junto. Tarcísio estava lá, acho que você ficou preso lá dentro. Então, veja como é que a gente sai daqui de um micro, que é Caxias, e viemos para aqui. Se reconhece na luta. Os caras a polícia vindo naqueles carros abertos, se segurando e jogando bomba, e a gente correndo. Tivemos junto com isso. Por isso que eu tenho uma bronca desse prefeitinho. E por isso que eu tenho um orgulho de ter vocês como candidatos. Assim, como é fundamental ter o Tarcísio em Brasília. Né? Você vê esses enfrentamentos todos que a gente está tendo, o fascismo crescendo, né? A gente teve um atraso, um retrocesso de 50, 70 anos de retirada de direitos, né? Que a gente tem que brigar para retornar. Né? Teve aí a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né? E é muito atraso, não é só nem isso. Então, assim, a gente tem que ter aumentar essa representação, ter pessoas como vocês, eu acho que a questão do sindicato é importante para vocês nessa luta no parlamento. E está na hora da gente ter uma professora lá na LERJ, sindicalista. Tá ótimo, tá na hora, mulher, né? tem que estar mais que na hora. É agora, já passou da hora. Durante muito tempo, a gente também tinha um receio, né? De ser mal interpretado, tá utilizando a luta como trampolim. E aí, o que a gente percebe, inclusive, com os profissionais de educação de Caxias? Que a própria categoria reconheceu que é importante ter no lugar de quem constrói políticas públicas, representação que seja da educação. Então, é um pouco do que a gente está dizendo aqui. O movimento sindical foi um movimento educador para a construção de políticas públicas. Só que a gente está sendo atacado, né, em todos os níveis, municipal, estadual e federal.
Então, quando a gente pensa, né, que políticas públicas precisa ter uma representação, né, que veio da luta, que é isso. A nossa luta por educação no estado do Rio de Janeiro que traz, né, a importância da gente ter representações que sejam da educação e, inclusive, com o apoio desses profissionais. Acho que O bom é isso que o Comrusso colocou. Como é que hoje o bom... eu acho que essa tomada de consciência também, né? Eu acho grande da educação e de vários outros setores também, né? Da importância de você ter essa representação no parlamento, né? Os empresários, eles elegem os seus representantes. Os fazendeiros, não, os ruralistas, a bancada ruralista, a bancada lá dos planos de saúde, de não sei o quê. Quer dizer, os trabalhadores têm que eleger os seus representantes, a gente tem que aumentar a bancada dos trabalhadores, né? A correlação, da educação, que é a correlação de força para mudar isso que está aí, para uma sociedade justa, né, fraterna. A gente quer mudar isso, e se muda isso no dia a dia, nos enfrentamentos contra a opressão. E é por isso que para deputado estadual vai votar qual é o número? Qual é o número? 50.800. 50.800. E para deputado federal? 50.000. Vamos lá, vamos terminar assim, ó. O CEP somos nós. Nossa força e nossa voz. O CEP somos nós. Nossa força e nossa voz. Estamos chamando todos os aposentados, todos os idosos, né, que já têm mais de 70 anos, para ir votar e exercer esse direito. Isso é um direito, né? Senão, até aí as pessoas, os filhos e netos, não vão ter emprego, né? Não, você acabou com os concursos, né, nesse país. Então, assim, a gente tem que lutar. Quer lutar pelos filhos, quer lutar pelos netos, quer lutar, né, pela população, vá votar. Pronto.